Bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí no Facebook, bem-vindos também os meus irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é a transformação do corpo. Qual corpo? É uma pergunta. A transformação do corpo. Mas qual corpo? Eis o Evangelho. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. É assim como eu vou ler? Ou como os homens dizem? É assim. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. E 44. Semeia-se o corpo natural, esta tua carne, e o que é que ressuscita? O corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais, na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, esta espada poderosa vai entrar um pouco, penetrar um pouco mais nas vidas que já estão com os olhos iluminados, a mente de Cristo ativada para entender os mistérios revelados da graça de Deus. Me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube, a igreja que se reúne, digam amém. Amém. Eu já ouvi muitos abençoados, muitos, dizerem o seguinte: quando Jesus voltar, Ele vai transformar o meu corpo, a minha carne, e eu vou ter um corpo glorificado. Esta minha carne aqui, ela vai ser radioativa, ela vai atravessar a parede. Eu dizia, uia. Eu aceitava, porque como não era o meu tempo ainda, e Deus de tempo em tempo vai levantando homens para pregar o Evangelho, vai chegar o seu tempo. Acredito que já tem chegado, você tem feito isso no seu trabalho. E as pessoas viajam na maionese quando elas detêm um determinado conhecimento. Isto acontece porque ignoram o espinho. Quando se ignora o espinho, o homem se torna soberbo. Ele acha que ele é o dono da revelação, que a palavra dele cobre de todo mundo, e isso não é bem assim. Nós estamos aqui examinando, e vamos fazer isto com cada palavra ali apresentada. Alguns que têm a maturidade, os olhos vão dizer, realmente está escrito aqui, é isto mesmo. Então, uma vez eu questionei esse abençoado e disse, com base em que você acha que Deus vai transformar o teu corpo físico e você vai atravessar a parede? Ele, ora, foi o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Diz que eles estavam reunidos e Jesus de Nazaré atravessou a parede e disse, Pai seja convosco. E eu tenho base para dizer que Ele vai transformar o meu corpo físico, porque Jesus, quando ressuscitou no corpo físico e mostrou a Tomé as chagas. Eu disse, é verdade. Quando Jesus de Nazaré ressuscitou, Ele ainda voltou num corpo físico. E Ele realmente mostrou as chagas a Tomé. Agora, se isso for acontecer comigo, com você, com cada um dos senhores,
Como vai ser aqueles irmãos que foram cremados? Voltarão cremados? Como vai acontecer com aquele irmão que morreu numa batida de carro, que se esfacelou todo? Voltarão esfacelados? Como vai acontecer com aquele irmão que morreu comido por peixe? Vão voltar mordido de peixe? Olha, isso não cabe numa mente que é iluminada. Isto é alguém que ainda está no fundamento, se alimentando do leitinho da graça. Mas nós estamos na edificação. Nós temos uma mente madura. Nós não se alimentamos mais de A, E, I, O, U. Se ele for transformar o meu corpo depois que eu morrer. E quem morreu de câncer? E aquele nosso amigo que morreu, o Gugu, que foi enterrado sem coração, sem nada, vai voltar sem coração, sem nada? Então o que é que aconteceu no evento de Jesus de Nazaré? Ele tinha que voltar em carne ainda, ficou 40 dias, voltou para dar instruções aos judeus, e porque como eles eram extremamente incrédulos, ele veio para testificar a eles que ele havia ressuscitado. Um deles era Tomé. Tomé disse: se eu não ver as chagas nas suas mãos, eu não acredito. E ele então veio para mostrar a Tomé, para certificar que a ressurreição era uma verdade. Então, as pessoas se prendem a essas coisas porque o desejo delas é dominar as pessoas com as suas falácias. Mas nós não estamos mais debaixo de falácia de homem nenhum. É por isso que neste pacto eu não me julgo e nem tenho título nem de apóstolo, nem de pastor, nem de profeta, porque daqui a pouco começa o domínio sobre você e você já tem um que te guia, é o Espírito Santo. E ele te guia em toda a verdade. Se não estiver no Evangelho e não testificar dentro de nós com conhecimento, nós não recebemos, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo. Nós só recebemos o que o Espírito Santo diz por meio da sua palavra. Ora, aqui está escrito, nesse texto, que semeia corpo natural. E quem é que vai ressuscitar? É o corpo natural também? É o corpo espiritual. Então esse corpo é que vai ser transformado. Então precisa se ensinar sobre isso. O que faremos numa ocasião oportuna, vou mostrar para vocês que Deus não vai transformar a tua carne. Por quê? Porque a carne para nada. Deus não trata com carne. O trato de Deus é com o espírito. Ele veio fazer uma obra no teu espírito. Você é uma nova criatura no espírito. Ele regenerou o espírito. E ele vai levar para a mansão celestial o teu espírito, e a tua carne vai ficar aí, apodrecendo no túmulo. Ela não serve para nada. Está claro ou não está claro que quem ressuscita é o corpo espiritual? Então esse é o que será transformado. O que receberá uma transformação será o corpo espiritual, que no primeiro século da era cristã, quando morria, ficava retido no Hades. Chamava-se morte adeana, esperando o julgamento que aconteceu no ano 70. No ano 70, Cristo reivindicou os espíritos que ficavam presos no túmulo. Do 70 para cá, com o juízo sobre Israel e a justificação pela graça, o templo, que representava também o ministério de morte, caiu. E a morte foi tragada pela vitória, que foi o juízo de Cristo. Hoje, quando tu morres aqui de batida, de câncer, não importa, morte é morte. O teu espírito não fica mais preso na morte. Cumpriu-se a palavra da vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Cristo venceu a morte no ano 70 e o teu espírito está livre para quando morrer aqui, se apresentar com um novo corpo incorruptível diante de Deus.
Então olha o que diz Mateus capítulo de número 22, versículo 30. Porque na ressurreição, aonde? Na ressurreição. Porque na ressurreição, nem se casam e não se dão em casamentos, porém são igual os homens. Que? E anjos são espíritos ou são seres humanos? Então, na ressurreição, você vai ser igual a um anjo, um ser espiritual, ou você vai ser igual a mim assim também? Não! Porque se a carne for para lá, vai para lá o desejo, vai para lá a fome, vai para lá a tristeza, vai para lá a alegria, mas vocês serão igual os anjos, serão espíritos lá no céu. Depois ele diz no versículo 31, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Não! Ele não é Deus de mortos, ele é sim de vivos, dos espíritos. Deus não é Deus de morto, abençoado. Deus não é Deus de quem está morto lá no túmulo e daqui a 2 anos sumiu, não tem nada. Deus é Deus dos vivos, dos espíritos regenerados, dos espíritos transformados. No céu não tem carne. Eu ouvi um lindo, porque é assim que tem que se chamar uma pessoa que é da graça de Deus, dizendo na sua mensagem que ele foi arrebatado ao céu. E que quando ele chegou no céu, quem ele viu? Davi. E ele foi até Davi, e ele é arrebatado lá no céu. E ele disse, Davi, caramba, meu irmão, que tiro certeiro aquele em Golias. Quando ele olhou para o outro lado, ele disse que viu quem? Moisés. E quando ele foi perguntar a Moisés sobre o Mar Vermelho, diz que o anjo chamou ele, estava na hora dele vir embora. Ele disse, não tem problema, eu volto lá qualquer dia e pergunto esse assunto a Moisés. João 3,13. Ora, Davi subiu ao céu. Ele, arrebatado, subiu ao céu. Ninguém quer dizer quem? Ninguém subiu ao céu. Lá não entra carne. O reino de Deus é espiritual. Deus me livre. Chegar lá no céu e encontrar minha avó, cara, mas eu volto pra cá na hora. Sinto muito, meu irmão. Deus é poderoso. Esta carne, meu irmão, graças a Deus, está limitada a este plano físico. Aproveite, vive bem com a sua família, peça perdão, ame a velha. Não pode chamar de negócio de velha que já está aí. Meu amado, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu, ninguém. Eu acho legal é quando umas missionárias dessa aqui, suco, e que diz, Deus me levou no inferno. Mas missionária que suco, não te avisaram que inferno é sepultura? Não te ensinaram que inferno é mundo dos mortos, aonde todos os crentes vão? Todos os crentes vão para o inferno.
Porque inferno quer dizer o quê? Todos têm que morrer. E depois disso vira o juízo. O que aconteceu? Não existe essa história de lago de fogo como escatologia para o homem queimar. Primeiro, que se houvesse um local de castigo eterno queimando com fogo, ele seria uma fraude. Por quê? Porque o filho da perdição não tem o espírito, foi o que Paulo disse. E quem tem o espírito não vai para o inferno, vai para o céu, vai queimar quem lá então, se a carne fica no pó e acaba? Mas o assunto é outro. Então diz que ninguém subiu aos céus. João, capítulo de número 6, versículo de número 63. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O Espírito é o que vivifica. A carne será transformada, reaproveitada. A carne será coisada. Para nada aproveita. Alô, abençoado, de acordo com o que você está lendo, a tua carne, a tua natureza humana é dessa carne, não é da carne da Friboi, esta aproveita para o churrasco. Estão entendendo, né, abençoado? Ninguém está falando da alcatra, nem do contrafilé, nem da picanha, estamos falando de uma carne pior, que é a nossa. Esta carne é que abraça o irmão e depois derruba. Essa é a carne que diz que eu te amo e depois te odeia. Essa é a carne que diz que eu estou junto, mas depois está contra. Eu estou falando desta carne que nem para churrasco presta. E o que Deus faria o que com ela? Levar você lá para o céu e transformar. Amado, deixa eu fazer uma pergunta. Desde que existe a vida, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas já morreram. Qual é o sentido de Deus trazer todas essas pessoas que morreram, que segundo o que se ensina é isto, trazer diante dele, e ele como se não soubesse de nada e disse, deixa eu ver o que você fez de mal quando você estava vivo, abre o livro aqui para me ver, o que está escrito aí, anjo? Está escrito aí que em 1324 Cabral não era nem nascido, diz que esse cara roubou o biscoito tudinho. Faz sentido isso? E depois de Deus então descobrir aqui quem fez o bem, aí este que fez o bem, Deus vai transformar o corpo dele, a carne dele. Se transformar a minha, mas eu quero um bíceps daquele bem... Assim. Não existe isso, abençoado. Isso é reduzir a mente de Deus. Nada passa despercebido. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo. Você está preocupado com amanhã, ele nem existe, eis que ele já preparou tudo. Deus sabe o dia exato que você vai deixar esta habitação terrena. Deus sabe o dia exato que o teu neto vai nascer, que o teu bisneto vai nascer. Deus tem o controle exatamente de tudo e de todos, abençoados. Esse é o nosso Deus. O Espírito é que vivifica. Diz que a carne para nada aproveita. O crente diz, não, aproveita. Quando eu morrer, eu vou ficar deitado esperando o julgamento final, deitadinho. Ui, mas engraçado que passa 2 anos, vou lá no túmulo, não tem nada, nem farelo. E você estava deitado aonde? Não, é porque é um local que ninguém vê. Ué, catolicismo, abençoado. Porque o catolicismo é que o cara fica assim, num estado lá no local, num purgatório. Abençoado, eu não quero ser prolixo, deixa eu te dizer uma coisa. A vida humana é uma só. Não viva de qualquer maneira, não brinque com a tua vida, não estrague a tua vida, meu amado. Você só tem a tua esposa nesta terra.
Você só tem o teu pai nesta terra, você só tem a tua mãe nesta terra, você só tem o teu amigo nesta terra, você só tem as coisas terrenas nesta terra, você não vai levar nada, nem você, carne que me ouve, vai subir para lá, só vai subir o teu espírito, que Deus é pai dele. A gente fica prendendo as coisas materiais, defendendo título, defendendo posição, defendendo emprego, morre e fica tudo aí. Depois que virou as costas, uma pá de cal no teu rosto. Quando chega lá, nego vende tudo que é teu e fica uma briga aí. Amados, Deus não vai transformar a carne do homem. A transformação é espiritual. Ouça, a transformação é espiritual. Deus não trata com carne, Deus trata com espírito. Leia os textos que eu vou te mostrar. Leia com os olhos iluminados. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. 5. E estando nós mortos em nossos delitos. Pode parar aí. Segundo esta palavra aí, todos nos dias de Paulo estavam mortos? Então quem é que estava morto no pecado e no delito? O Espírito. Quem estava morto no pecado e no delito não era a carne dos ouvintes de Paulo. Alô, abençoado. Sim ou não? Sim. Paulo está se referindo a quem? Quem é que estava morto em pecado e em delitos? Os espíritos. Sim ou não? Sim. Ou todo mundo que Paulo estava falando lá estava morto, tornou a ter vida de novo? Reencarnaram. Era isso que estava acontecendo ali? Não, Paulo chamou ele e diz: olha, vocês, os espíritos de vocês, estavam mortos em pecados e em delito. Adão matou a humanidade. Matou como? Fisicamente? Matou como? Espiritualmente. Era esse espírito que seria transformado. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então foram os espíritos que morreram com o pecado de Adão, e Cristo na cruz os deu vida de novo. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 23 diz isso, olha aí. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem, Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Alô? A ressurreição dos mortos não é dos corpos. Todas as passagens que você lê, inclusive Paulo falando disso, ele não fala dos corpos humanos, ele fala dos mortos. Mortos aonde? No pecado do Adão. Pegou aí? Pegou. Se tivesse com o livro da escolinha dominical, estava manipulado porque o pastor quer que você entenda. E aqui está aberto o quê? O Evangelho, sabedoria para os maduros. Visto que a morte veio por um homem. Este homem que estava aqui era um miliciano com fuzil AR-15 que ia matar alguém? Era o quê? A morte, o pecado de Adão que matou a humanidade. O versículo 22 esclarece o entendimento. Olha o que ele diz. Porque assim como em Adão todos morrem. Pode parar. Você viu cadáveres estendidos lá em Israel de ponta a ponta? Todas as pessoas mortas. O que foi isso aí? Olha só, não sei quantos milhões de judeus. O que é? Todos morreram. Essa morte era física ou era espiritual? Então, como é que os crentes estão esperando uma transformação física quando se trata de algo espiritual? Consegue entender? Assim como em Adão todos morrem, assim também todos, olha a palavra, serão ou já são vivificados? Serão. Serão quando? No juízo, quando ele viesse e reivindicasse os espíritos que estavam dormindo. Serão vivificados. Quem seria vivificado? O corpo humano ou os espíritos dos justos que estavam aprisionados debaixo daquilo ali? Os espíritos.
1 de João, capítulo 3, versículo 14, olha aí. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Pode parar de novo. Então os ouvintes de João e João teriam levado um tiro de fuzil ou tinham comido lá uma carne ensopada com veneno, morreram e depois voltaram a ter vida de novo? Ou João estava falando dos espíritos? Claro. E aonde estava isso que nós nunca lemos? Estava aqui, eu não inventei. Está tudo escrito aqui, eu só estou lendo com vocês. Geralmente eu grito muito, hoje eu estou lendo muito. Diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama ainda permanece aonde? Na morte. Então, de que morte é isso que está falando aí? Não é uma morte espiritual? Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, parou de novo. Os ouvintes de Paulo lá em Colosso estavam mortos fisicamente? Alguém foi lá, deu facada? Estavam mortos aonde? Nas transgressões. A morte que se refere aqui era que tipo de morte? Espiritual. Amado, Deus não trata com carne. Quem trata com carne é você. Deus não trata com a sua carne. A responsabilidade é sua. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Cuidado, porque o terreno é fértil. É por isso que não se brincamos com carne aqui. O abençoado me disse, não tem problema nenhum não. Eu só vejo pornografia de 8 da manhã até meio-dia. Minha mulher está no curso, mas eu não sinto nada vendo aquilo. Eu sou maduro, sabe? Eu tenho olhos espirituais. Cuidado, abençoado. A mulher chegou em casa, foi lá no histórico. Quando baixou, tinha até fundo musical do Roberto Carlos dizendo: quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Responsabilidade é tua. E depois vem correndo, não, é porque não sei o que, é porque eu estou arrependido, é porque Deus, aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Cuidando do teu espírito, te regenerando, te salvando, te fazendo uma nova criatura. É que tu usou desta liberdade feita por Cristo no teu espírito e deu lugar à carne. E quando o pau quebrou você, aonde estava Deus? Deus estava onde você o colocou. Foi brincar com Deus. Deus trata com o espírito. A carne é responsabilidade tua. Aquilo que você semeia, isto mesmo ele colherá. Destruiu o casamento, a mulher foi embora, deixou ele lá, entregue agora lá o desespero. Sabe por quê? Porque eles querem responsabilizar Deus com o que eles fazem na carne. Aprenda hoje para sempre. Responsabilidade da tua natureza humana é tua. Não culpe Deus. O trato de Deus é com os espíritos. Diz que a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da sua carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Esse é o trato espiritual. E João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Estou te mostrando os versículos que falam. João, capítulo 5, versículo de número 24 ao 29. Olha essa palavra aí. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, disse Jesus nos dias de sua carne, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Coisa linda de papai. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quem crê em Jesus e em sua palavra, diga: Abba, Pai! Abba, Pai! Então quer dizer que você não vai morrer mais? Significa então que esta era uma morte espiritual, que no momento em que você crê, você sai da morte espiritual. Eles lá
que estava debaixo do pecado de Adão, saía desta condenação do espírito e passava para a vida. Não tem nada a ver com carne. É o espírito. Ele continua então no versículo de número 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e chegará um dia, quem sabe? Diga, já chegou. Se já chegou daquele tempo, até passou. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que os ouvirem viverão. Esta hora já chegou ou não? E quem eram esses mortos? Eu, você e todos os outros que estavam aí debaixo. Nós não, porque nós não vivemos debaixo do pecado de Adão. Quando nós nascemos, já nascemos justificados por graça. Mas quem estava naquele tempo lá, o pecado de Adão que matou a humanidade, os prendia no túmulo. Quando ouviu a voz libertadora, e ele foi e pregou aos espíritos que estavam presos, eles então foram vivificados por Cristo. Os espíritos não tem nada a ver com a carne levantar do pó e voltar de novo e andar por aqui, senão nós não seríamos filhos da ressurreição, seríamos filhos da reencarnação. Depois ele diz no versículo de número 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 27, e lhe deu autoridade para julgar, e é o que ele fez, porque é o Filho do homem. 28, não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz, e saiu. Quem eram esses? A carne ou o espírito? Os espíritos. A carne não poderia sair. Como que a carne vai sair do túmulo, se lá no túmulo da vovó, graças a Deus, está vazio? Deus me livre, meu amado, eu não quero acreditar nem que for mentira, que Deus trazer o corpo da minha avó. Minha avó usava uma nágua daquelas mulheres rendeiras, aquelas mulheres rendar. Meu amado, chega a me dar até calafrio, igual quando eu como quibe. Chega, me coça, meu amado, você não tem noção, meu amado. Era vara de goiaba na canela, no lombo, atrás, e tinha que se ajoelhar no milho e rodar. Eu não quero nem pensar. Deus me livre. Enquanto isto aqui não acontecia, meu amado, os espíritos ficavam retidos no túmulo. Por isso é que Paulo usava a expressão os irmãos que dormem, porque nos dias de Paulo os espíritos estavam aguardando o juízo. Paulo viveu antes do juízo. O juízo aconteceu e começou pelo templo lá em Jerusalém. Todos os que morriam antes do juízo no ano 70 estavam aguardando esse evento. Os seus corpos retinham os seus espíritos. É por isso que Paulo chamou os espíritos de um corpo de humilhação. Olha o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20, olha aí. Pois a nossa pátria está no céu. Aqui precisa ter sabedoria e revelação da palavra. Quando Paulo fala que a pátria está no céu, se refere ao corpo natural ou corpo espiritual? A pátria do teu corpo espiritual é esta ou é o céu? E a pátria do teu corpo natural é o céu ou é o Brasil? Brasil. Então, quando Paulo fala a nossa pátria está no céu, está se referindo ao corpo espiritual, porque se tem corpo natural, também tem corpo espiritual. Então, quando Paulo diz isso aos filipenses, uma igreja madura para aquela época, ele se refere ao corpo espiritual, porque a pátria é do corpo espiritual. Leia. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filipe antes, volta só um pouquinho, Wagner. A igreja de Filipe antes do evento do ano 70, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Segura.
que corpo Paulo está se referindo no versículo 20, que mora na pátria celestial? O corpo natural, que tem esta pátria, ou o corpo espiritual, que a pátria é o céu? O céu. Então Paulo chama o corpo espiritual naquele momento de corpo de humilhação. Por quê? Porque quando morria ficava retido no túmulo esperando o juízo. Para Paulo, os espíritos passavam por um processo de humilhação, mas quando ele viesse no ano 70 reivindicar os espíritos dos justos, aquele corpo de humilhação teria um corpo igualzinho ao corpo da sua glória. A humilhação iria parar e todos eles seriam glorificados. Como será o teu espírito? Então ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Está bom para você entender, porque você sabe que ele não pode mais transformar a tua carne. Como transformar a carne de alguém que foi cremado? Imagina. Como transformar o corpo de alguém que morreu batido num acidente, ou daquele corpo que caiu o avião. Então, quando Paulo fala o corpo de humilhação, é porque o processo da morte adiana, os espíritos ficavam retidos no túmulo esperando o juízo. Paulo usava essa linguagem com alguns, dizia que os espíritos que dormiam, que aguardavam, porque espírito não dorme. Era uma linguagem para o processo daquela época. Nós estamos no ano 2019, numa outra linguagem, numa outra cultura. Esta Bíblia não foi escrita em 2019 e nem foi escrita em português. Ela respeita um contexto histórico, uma cultura para uma época. E Paulo está dizendo ali que o corpo espiritual que mora no céu, de onde é a pátria, ele disse que naquele momento este corpo era um corpo de humilhação, mas ele disse o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo dele é espiritual ou é carnal? Espiritual. Então o nosso espírito terá um corpo igualzinho o dele. Como que ele faz isso? Segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então, esperar que Deus transforme a tua carne é uma completa loucura, achando que aquele irmão que morreu em 1215, Deus vai trazer o corpo dele para transformar aquele corpo. Para quê? Por quê? Se a carne não serve para nada. É isso que a tradição endoida. E amanhã eles atacam, me xingam, pulam, prende, passa. Mas eu estou aqui como coluna de ferro, mostrando sabedoria para os perfeitos. E então, alguém lá em Corinto perguntou a Paulo como que seria isto. E ele respondeu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, olha lá. Mas alguém dirá: como que ressuscita os mortos? Em que corpo ele vem? E alguns dos senhores perguntam: tá, sou um eleito, tenho certeza que eu vou para a pátria. Como é então que ressuscitam os mortos? E se eles ressuscitam, vai vir com que corpo? Igual a esse? Me desculpe a expressão. Um abençoado me perguntou: quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar com a roupa que eu estou ou vou ressuscitar nu? Às vezes sim, com o perfume da Pierre Cardin. Estas perguntas estavam lá no primeiro século, quando Paulo estava vivendo. Aqueles irmãos não tinham a mente como você tem hoje. Tu imagina aonde muitas pessoas eram ignorantes, tanto espirituais, como também na sua vida secular. A tecnologia hoje é avançada, os estudos avançados. Não tinha papel, não tinha caneta. E eles então perguntaram a Paulo: ora, como então que ressuscita os mortos?
Porque o sistema diz que vai ressuscitar esse corpo e Deus vai transformar esse corpo. Então vamos ver o que Paulo respondeu. 36. Insensato? Que insensatez perguntar isso, hein? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Eu tenho um grão de trigo, está na minha mão, nasce trigo? E o que está na minha mão é trigo? Não, é a semente dele. Essa semente faz pão? Não. E o que é que faz pão? O que nascer dessa semente, o trigo. Então, o que eu semeio, não é igual o que eu vou. Quando eu morrer, não é igual o que vai ressuscitar. Eu estou semeando nesta carne, não vai ressuscitar esta carne. Paulo estava fazendo um paralelo entre a semente, para que a mente carnal dos coríntios naquela época entendesse a grandeza da revelação que ele tinha para eles. É verdade. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. É assim na ressurreição. Quer dizer que quando você morrer, não vai ressuscitar. Isso que é aí, não? Não, isso é insensatez, disse Paulo aos Coríntios. E como é que dizem que Deus vai transformar o mesmo corpo que eu estou aqui? Paulo disse, insensatos. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. 38. Mas Deus lhe dá o corpo do jeito que você está pensando aí. Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve a dar, a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Entendi. Então vamos lá. Eu semeio um caroço de abacate e vai nascer outro caroço de abacate igualzinho. Não pode, abençoado. Daquele caroço de abacate vai nascer uma erva, vai nascer uma árvore, e essa árvore não é igual o caroço. Essa árvore é diferente do caroço. A árvore é igual ao caroço? Não. Então, se você está semeando a tua vida nesta carne, quando morrer, e o que vai ressuscitar, o que vai sair dessa semente, o que vai sair desse caroço, é igual a esta carne que foi semeada? Não! Será um ser espiritual. Paulo disse, transformado com um corpo igualzinho o dele. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. 39. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida uma é a glória dos celestiais, e é essa que você vai ter, eu recebo isso, e outra, a dos terrestres. Depois ele diz no versículo 41, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. 42, pois assim também. Então, depois de fazer um paralelo, Paulo responde a pergunta inicial, como seria a transformação, a ressurreição. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Segura! Como que será a ressurreição dos mortos? Glórias a Deus, aleluia.
Vamos ler. Semeia-se o corpo na corrupção, nesta carne, e ressuscita-se incorrupção. Então já não é mais carne, é um espírito. Semeia-se em desonra, nesta carne cheia de tropeço, e ressuscita-se em glória. Já não é mais carne, é espírito. 43. Semeia-se em fraqueza, nesta carne cheia de debilidade, e ressuscita num espírito em poder. 44. Semeia-se o corpo natural, a natureza humana, e o que ressuscita e o que será transformado também vai ser a natureza humana. Então, se eu semeio como um grão de trigo neste corpo humano, o que é que ressuscita? Ressuscitar é ressurgir, sair. Esta carne é um invólucro, ela é um véu, ela é uma carapuça. A verdadeira identidade está lá dentro. E quando este corpo biológico cair na terra, morrer, o que é que sai daqui de dentro? O espírito. Então, aonde está o checkmate da mensagem? Então, enquanto semear nessa carne, eu tenho que aprender a te amar. Eu tenho que aprender a andar contigo. Eu tenho que olhar para você pela tua verdadeira identidade, que é o ser espiritual. Eu tenho que proteger você, porque para onde vai o teu espírito, vai o meu também. Eu tenho que entender que nós não pertencemos a esta terra, que a nossa pátria é o céu. Eu tenho que entender que eu não posso estar aqui neste plano físico degladiando com você. Eu tenho que entender que você não é um opositor a mim, que você não é o meu inimigo, que eu não posso desenvolver nesta natureza que está sendo semeada inveja, contenda, facções, disputas, brigas. Eu tenho que entender que tu és um espírito revestido de carne, que aí dentro o que vai ressurgir é o teu espírito, e nós vamos viver a eternidade junto. E enquanto vivos aqui na terra, temos que aprender que o vínculo da perfeição é o amor. Glória a Deus. Mas as pessoas estão aprontando na carne, achando que Deus vai transformar essa carne num corpo incorruptível, e vão puxando o tapete, e vão traindo, e vão adulterando, e vão enganando. Igrejas para disputar um com o outro. Quem tem os melhores likes, quem tem os maiores membros, quem tem os cofres mais cheios. Paulo disse: se nós esperamos em Cristo somente nesta terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa vida, seres espiritual, não está restrita apenas à vivência nesta terra. Isto é uma passagem, isto é uma semente, isto é um grão de trigo que está sendo semeado. Quando cair na terra, biologicamente eu morrer, vai ressuscitar o meu espírito incorruptível, e vou me apresentar diante dele igualzinho ele é, eu o verei. Está claro, meu amado? Está claro para você? Está claro. Paulo disse: assim é que é. Não adianta inventar, pular, gingar, brigar com geral. Ó, meu amado, segunda-feira vou lutar crava majá com meu filho. Vocês estão lá, que eu vou dar em vocês, até vocês miar, meu amado. Pô, tá claro um negócio desse, meu amado? Olha, se você semeia o corpo natural, meu amado, o que ressuscita é o corpo espiritual. Por quê? Porque se é corpo natural, corpo carnal, também é corpo espiritual. Deus vai tratar com quem? Com esse ou com esse? Com esse. Esse corpo, meu amado, é um invólucro. Ele mantém o teu espírito preso. Por isso é que ele vai receber uma transformação. Tu te lembras de Jesus de Nazaré? Lázaro morreu. Ele disse para os seus ouvintes: o meu amigo Lázaro morreu. Quem é que estava lá dentro daquele invólucro, daquela semente lá? Deus mesmo, segundo a fé cristã, é ou não é? Mas o seu corpo o limitava, ele não poderia estar lá. Ele disse: Lázaro dorme.
mas vou despertá-lo. Quando ele chegou lá, a irmã dele disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ele não poderia estar, embora sendo o próprio Deus dentro dele, a carne limitava a ação do Espírito. É verdade. Assim como a tua natureza humana limita o teu espírito, que diante de Deus é poderoso e é incorruptível. Mas quando este invólucro cair no pó, quando ele descer à sepultura, este grão de trigo, metaforicamente usado por Paulo, quando este grão de trigo cair na terra, o que é que vai ressurgir daí de dentro desse grão? O ser espiritual, quando se apresentar diante de Deus, receberá o corpo igualzinho ao dele. Ação nenhum de homem, dedo nenhum de homem, tudo pelo poder sobrenatural que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Enquanto estiver nesse corpo, o espírito está limitado, preso. Paulo disse: isso é um corpo de humilhação. Esse corpo espiritual ainda é um corpo de humilhação limitado. Jesus disse: eu vou libertá-lo. Demorou 4 dias. Se fosse hoje, ele está em todo lugar, porque o seu espírito está presente em todos os lugares e ativa onde alguém o rende honra, glória, louvor, império, domínio e majestade. E ele também está aqui esta noite pelos irmãos no YouTube. Nessa manhã, melhor dizendo. Este corpo aí não é a tua verdadeira identidade. Graças a Deus. Este é um veículo aonde a tua verdadeira identidade, o teu espírito se move. Quando tu quer ir para um outro estado, você não pega um veículo para a tua carne que não pode ir andando. Você não pega um ônibus, um carro, um avião. O Espírito de Deus que está dentro desta carne aí se move dentro deste corpo. Ele retém o poder desse espírito sair, andar, porque é uma carne que retém, e o espírito está aí gemendo, angustiado. Olha o que Paulo disse, Romanos 7, 22 ao 24, olha aí. Porque no tocante ao homem interior, ao espírito, ao que não saiu, está preso. Então, no tocante ao homem interior, disse Paulo, eu tenho prazer na lei de Deus. Há um homem interior, há um espírito aí dentro, que é a tua verdadeira identidade, é o homem interior. Paulo diz, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. 23, mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, no grão de trigo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este corpo aí é um corpo de morte que retém a verdadeira identidade do espírito. Mas vai chegar uma hora, no time de Deus, quando tu cumprires o propósito de Deus nesta terra, e só Ele sabe quando, Ele vai reivindicar o espírito que está aí dentro. E antes de se apresentar a Ele, este espírito que está retido pelo corpo da morte, receberá um corpo glorificado, e você estará para sempre com o Senhor. Eu vou terminar com 2 passagens. Antes de terminar. Não, meu amado, hoje é mocotó com machixe. Hoje, duvido, meu amado. Mas hoje é mocotó com machixe fresquinho, meu amado. Antes de eu terminar com os 2 versículos, deixa eu te mostrar uma passagem em Apocalipse muito interessante. Coloca para mim, Wagner, vê se está digitado aí, Apocalipse 2,17, tem aí? Tem aí? Olha que passagem bacana. Deixa eu abrir um parênteses, pegar um gancho aqui. Olha só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
Dar-lhe-ei do maná escondido. Era uma linguagem judaica. Nós não temos maná, sabe, né? Já explicamos, né? Estou só explicando para os bebês. Dar-lhe-ei dos maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Este novo nome é para o carnal, a natureza humana, ou é para o espiritual quando se apresentar perante ele? O espiritual de papai, né? Você já viu alguém que morreu tem um novo nome? Estamos aqui agora enterrando Geraldo Silva Moraes. Aí chega o pregador e diz: não é mais Geraldo, agora é Gerardo. Por quê? Porque agora é um novo nome. Esta passagem se refere aos espíritos que, quando saírem deste invólucro, terão um novo nome, que só Deus, por enquanto, sabe, mas você saberá quando se apresentar perante Ele. Tomara que o meu nome não seja mais Geraldo, o nome feio da peste. Queria só pegar um gancho nisso aí. Amados, você tem uma identidade e um nome que só Deus conhece. Você não sabe, eu também não sei, porque a nossa vida terrena nos limita a esses conhecimentos. Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que te espera é fantástico, são coisas grandes, foge da capacidade humana. E os crentes preocupados com coisas terrenas. Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Vocês têm que pensar aonde Cristo vive, assentado à destra, no lugar de soberania. Vocês têm que ativar a vida espiritual de vocês. Se todos os olhos de vocês forem maus, vocês só vão ver trevas, mas se os olhos de vocês forem bons, quão grande luz haverá em vocês. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo Espírito. Somos Espíritos de Deus revestidos de carne para viver os melhores dias da nossa terra, até chegar a hora de cada um retornar para a mansão celestial, aonde estão os Espíritos que aguardam isso. Digam glória a Deus, digam glória a Deus, diga glória. Essa é a minha esperança. E as pessoas vivem como se o estágio da vida delas fosse isto aqui. Não é assim que vivem os pregadores? Roubando, enganando, mentindo, dando fita, dando sal, dando óleo, pedra, vassoura, pá. Aí é casa de material de construção. Pegar leve com os caras, né? Por quê? Porque eles não têm essa esperança que nós temos. Não tem a convicção que nós estamos numa passagem, semeando este grão de trigo, até uma hora ele germinar e nós retornarmos para a mansão celestial e ouvir a voz do dono da igreja, dizendo: vinde benditos de meu Pai, para a mansão celestial preparada para vocês, desde antes da fundação do mundo. Foste fiel no palco, sobre o mundo eu vos colocarei. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 4, olha aí. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, olha, meu amado, preste bastante atenção quando você ler as epístolas de Paulo.
Paulo está usando uma linguagem própria para o primeiro século da era cristã. Então, Paulo usa a natureza terrena usando esta palavra, casa terrestre. Está falando do homem natural, do homem carne. É difícil de entender isto? Sabemos, pelo menos nesse ambiente da graça, e aí no YouTube se sabe. Sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo humano, deste tabernáculo se desfizer, morrer, cair, ir ao pó, ir ao túmulo, temos da parte de Geraldo só tem almoço hoje que é 13º, a velha Taquitá. Não é Geraldo, meu irmão, é revelação, é olhos iluminados. Estava aí esse tempo todo, mas eles não mostraram, porque isso não enche cofre, isso não domina, mas isto exalta Cristo e engrandece o seu poder sobre as nossas vidas. Nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Ela está onde? No Sarapuí, é rim. Que Sarapuí? Diz que quando esta carne se desfizer, quando esta natureza humana ir ao pó, a casa não vai ser mais terrestre, ela é espiritual, ela é eterna. Onde? Nos céus. Pois ele diz no versículo de número, não corre não, meu irmão, não corre não. E por isso, neste tabernáculo, nesta natureza humana, nós estamos felizes. Oi? Diz que nós gememos. E Deus ainda vai levar ela lá para o céu. E eu estou lá no céu dormindo, gemendo. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você falar isso de novo, eu vou dar em você, cara. Não tem mais a espada de Pedro, mas tem a espada do Espírito, mas eu corto você todinho, cara. Abençoado, chega de carne, já basta aqui nessa terra não. Olha como é que Paulo diz, e por isso neste tabernáculo, nesta natureza humana, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa verdadeira morada, da nossa habitação celestial. Coisa linda de papai. Que bom seria se ele me levasse agora. Ai, eu abrisse os meus olhos e já com o corpo glorificado, não mais esse corpo de negão de nariz. Eu acho que minha maior expectativa é essa, trocar o meu nariz, cara. Paulo disse, se o meu fruto, se a minha vida na carne der fruto, eu até fico, mas o meu desejo é partir e estar com ele, porque quando eu fui arrebatado no espírito, se no corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei, quando eu estive lá, eu vi as grandezas que estão preparadas para vocês. Aqui eu estou gemendo, mas eu ainda o verei face a face. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, nós não estamos nus. O Espírito Santo está aí. Ele selou você. Você está vestido, revestido, batizado, transformado, regenerado. Quem está nu, vazio, são os filhos da perdição. Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Mas nós não, nós temos o Espírito de Cristo, somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Versículo de número 4.
Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Claro, se perguntar a alguém aqui, quem quer morrer? Ninguém. Eu quero então que me enfie uma faca aqui, para o meu espírito sair. Não, não é isso. Eu não quero ser vestido, mas o que me anseia é a vida num plano superior ao que essa carne vive aqui. É isso que é, Paulo disse, não porque queremos ser vestido, mas revestido, para que o mortal, a minha carne, seja absorvida pela vida, que é a minha identidade espiritual. Não é que eu quero morrer, que eu vou me jogar da ponte Rio-Niterói, que eu vou comer uma bandeja cheia de quibe, saravá. Me livre. Não é isso. É porque eu anseio que os meus dias terminem. Eu anseio que a minha missão chegue ao fim. Quem não tem essa esperança e essa convicção, tem medo da morte. Se prende ao carro, se prende à mulher, se prende a isso, se prende àquilo, vai prendendo as coisas materiais. Mas eu estou numa missão diplomática. Nós somos embaixadores de Cristo e as mulheres embaixatrizes. E quando terminarem a sua missão nesta pátria terrena, voltaremos diante daquele que nos enviou numa missão diplomática e diremos então: honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade te seja entregue, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu termino com 1 de João, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Hoje terminamos na hora certinho. Traz mais machixe, mano. Eu tô aqui, já acabar aqui é a dança do machixe. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, de sermos chamados desgraçados, miseráveis, pó da terra, ovelhas, de sermos chamados o quê? Filhos. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quem recebe esta palavra? Que maravilha! Você sabe que eu vivo nessa ardente expectativa. Eu vou terminar 3 minutos. Eu ouvi uma história em que um homem foi ao médico e o médico disse: o senhor tem 6 meses de vida. Esse homem então, esperando a morte a cada dia, viveu com intensidade os melhores dias de sua vida. Ele começou por amar a sua mulher de forma intensa. Ele reclamava da pia cheia de louça e disse: pode ser o último dia que eu vejo essa pia assim. Tudo está bem. Ele tinha medo de andar de avião. Comprou uma passagem e foi para Belém do Pará. E descobriu que ele nunca tinha medo de avião. Ele perdoou os filhos. Ele fez uma grande festa. Ele viveu intensamente como se fosse o último dia. Viveu tão intensamente que os 6 meses pareceram 6 dias. E quando ele se deu por conta, já tinha passado 1 ano, quando o médico deu uma sentença à morte. Ele voltou ao médico
O médico disse: o seu exame estava errado, era de uma outra pessoa. Às vezes, por não esperar a morte, perdemos a vida. E às vezes, por contar os dias, ganhamos a eternidade. Desfrute da vida que Deus lhe deu. O céu te aguarda. Diga glória! Vamos ficar de pé.